O Medcast chega à 10ª temporada em 2021, com mais de 120 episódios e 400 mil plays. Eu, Roberto Bob Maranhão e Daniel Coriolano somos seus anfitriões no maior podcast de medicina do Brasil. Você pode contribuir com ideias, críticas e sugestões de temas voltados à carreira profissional médica. Deixe comentários no nosso perfil da SoundCloud ou acesse o Instagram, @NúcleoMD. Fique agora com o episódio. No Medcast de hoje eu quero trazer um tema que muito tem se discutido, tanto no Brasil quanto no mundo. Esse tema, inclusive, ele vai fazer parte do Congresso Brasileiro de Medicina de Família e Comunidade, que vai acontecer este ano. Sim, no meio da pandemia, infelizmente, o que tudo indica, vai ser um congresso todo online. E eu digo infelizmente porque toda a experiência de congresso é muito positiva quando nós temos a oportunidade de trocar ideias pessoalmente, né? Ver pessoas, encontrar pessoas, isso é muito dentro da linha de pensamento da medicina e ainda mais da minha especialidade, a medicina de família e comunidade. Para quem não sabe, além de médico de família, eu sou o atual presidente da Associação Cearense de Medicina de Família e Comunidade. Então, aqui com vocês, Roberto Bob, vamos falar um pouco sobre saúde planetária. Eu não sei quem de vocês já ouviu falar nesse tema ou tem alguma identificação com esta proposta. E pensar saúde planetária é algo que pode parecer um pouco, digamos assim, intangível, né? Como é que eu coloco isso na prática quando eu vou falar, por exemplo, para uma pessoa, quando eu vou atender um paciente no consultório? Qual é o contexto da saúde planetária que eu trago para o meu dia a dia no consultório, no atendimento às pessoas? Um bom exemplo, e este exemplo ele permeia cursos, eventos, quando se fala em saúde planetária, diz respeito em especial à questão da poluição. A poluição ambiental, a poluição do ar que nós respiramos, ela é tida como um dos impactos mais visíveis na saúde das pessoas. Quando nós analisamos os dados, nós vemos que a cada ano mais e mais pessoas são acometidas por problemas respiratórios decorrentes diretamente da poluição, principalmente das grandes cidades. Quando nós discutimos com uma pessoa que tem sinais, por exemplo, de asma ou algum outro processo alérgico, uma rinite da via aérea respiratória, é muito comum trazermos a pauta da questão ambiental. E nós falamos muito em termos de modificação do ambiente onde essa pessoa está inserida. Seja na sua casa, seja no seu trabalho, seja uma criança na escola. Portanto, é muito comum que nós demos orientações acerca de como é que essa pessoa pode se cuidar melhor. Fazendo a higiene adequada dos ambientes onde mora, fazendo uso de recipientes com água para aumentar a umidade relativa do ar naquele ambiente onde, por exemplo, a pessoa dorme, ter o cuidado na limpeza dos eletrodomésticos que propiciam um maior conforto domiciliar, como ventiladores, ar-condicionado. Tudo isso certamente contribui para a redução de crises e melhora da condição de saúde da pessoa. Mas como não falar de todo um contexto que nós vivemos no mundo inteiro em que a poluição ela está cada dia mais se tornando um agravante e do qual não conseguimos fugir. Discutir isso com as pessoas é de extrema relevância, principalmente nós, médicos, sejamos nós médicos de família, dessa especialidade em específico ou de qualquer outra. É impossível não conseguirmos visualizar o quanto a poluição, o quanto a degradação dos ambientes em que vivemos, da natureza, do esgotamento dos recursos naturais, é impossível não vislumbrar o quanto isso nos afeta. E é isso que diz respeito à saúde planetária. É, antes de mais nada, um ato de sensibilização. Quando percebemos
que as nossas ações, enquanto pessoas vivendo em um mundo finito em termos de recursos naturais, é natural que nós possamos idealizar que é preciso estabelecer metas, é preciso estabelecer limites da ação humana e, por conseguinte, da degradação da natureza. Falar da poluição pode parecer um pouco difícil, né, dentro de alguns contextos, principalmente quando a pessoa em específico, né, o paciente que você trata, ele não obrigatoriamente sofre de um problema respiratório. Mas essa sensibilização, ela pode ser em diversos outros, ela abrange diversos outros mecanismos, e a saúde planetária, ela tem por objetivo justamente abrir esse leque. Né? Quando nós falamos, por exemplo, da questão dos agrotóxicos, quando falamos, por exemplo, da questão da degradação dos ambientes de cultivo, né? Áreas verdes que, devido a mudanças decorrentes de uma agricultura mal pensada, terminam por degradar aquela terra e a tornam improdutiva. Ou que fazer uso de agrotóxicos e, portanto, de veneno para cultivar uma quantidade maior de alimentos, quando na verdade nós podemos ter uma racionalização do consumo desses alimentos. E aí eu entro, por exemplo, dentro do contexto de dietas com baixo teor de carboidrato. Sabemos que um grande mal que atinge toda a humanidade é a epidemia de obesidade. E a questão da obesidade nada mais é do que um consumo exagerado de carboidratos, principalmente os carboidratos ultraprocessados. Estes carboidratos, eles, na maioria das vezes, né, a grande parte deles advém de monoculturas, seja a monocultura da soja, seja a monocultura do trigo, seja a monocultura da cana-de-açúcar ou de outros derivados produtores de amido, ou seja, de um carboidrato que vai produzir algum tipo de farináceo, ou de um carboidrato que irá produzir diretamente o açúcar. Então, a soma de todos esses produtos é o que alimenta a indústria que produz esses alimentos ultraprocessados. Alimentos esses que estão diretamente ligados a uma grande quantidade de doenças, a uma grande vasta situação de morbidade, que causa diretamente a obesidade, mas indiretamente diversos outros males que nós bem conhecemos, como a diabetes e, inclusive, são fatores de risco para diversos tipos de câncer. Então, quando nós pensamos em promover saúde, em prevenir doenças, em dialogar com as pessoas para que elas tenham um melhor estilo de vida, nós estamos falando também em saúde planetária. Tudo que diga respeito a essa conexão intrínseca que nós temos com o meio em que nós habitamos, com a natureza, com os recursos naturais, é dialogar a saúde planetária. E nós fazemos isso há muito tempo. Apenas estamos usando lentes que nos trazem uma atenção muito focalizada. O que é que eu quero dizer com isso? Eu estou querendo dizer que no dia a dia nós costumamos fazer recomendações para as pessoas que nos procuram que vão no sentido de trazer uma qualidade de vida melhor para essas pessoas. O cuidado com o ambiente, o cuidado com a sua alimentação, mas isso dentro de um aspecto micro. Ou seja, aquela pessoa tem que ter o cuidado dela sobre as questões que lhe afetam diretamente. Mas se nós somarmos todas essas ações de maneira coletiva, nós estaríamos impactando diretamente sobre todo o planeta. Então, falar sobre saúde planetária é simplesmente abranger esse discurso, ampliar, fazer com que as pessoas entendam que não se trata apenas de eu, médico, orientar você, paciente, a um estilo de vida melhor. É preciso que isso gere uma reação em cadeia e que as pessoas disseminem essa informação.
E aí vamos dialogar com um outro braço muitíssimo importante de todo profissional de saúde, que é educar. Quando educamos as pessoas, e aí não no sentido de sermos detentores de algum conhecimento muito privilegiado, mas simplesmente porque a área de conhecimento que nós nos formamos é uma área distinta da maioria das pessoas. E, portanto, é nossa obrigação compartilhar aquilo que a ciência nos respalda como promissor, como capaz de fato, mudar o contexto de vida e, portanto, o contexto de saúde das pessoas. Dizer que é importante que cada uma de nós busque uma melhor vida em contato, em intrínseca relação com tudo aquilo que nos rodeia, sejam as próprias pessoas, o cuidado com outras pessoas. E aí, obviamente, eu estou falando de uma situação que nós vivemos ainda este ano, após um ano de pandemia do coronavírus, e nós ainda estamos em uma situação fruto de, bom, por que não dizer um desrespeito ou uma falta de consideração pelo outro. É preciso que a gente aceite a imensa necessidade que temos de viver em coletividade. E isso exige muito respeito, isso exige autoconhecimento. Não adianta a gente achar que somos sozinhos no mundo e que vamos ter a nossa vida independentemente dos outros. Alguns poucos privilegiados talvez possam se dar ao luxo de pensar assim, mas isso certamente não é a vantagem ou o privilégio da maioria das pessoas. E na verdade não deveria ser de ninguém. Termos o cuidado uns com os outros, termos o cuidado com o meio ambiente que nos cerca, isso é de extrema importância. Isso é o tema da saúde planetária. E isso, em última análise, trará um benefício imenso para cada um de nós. Esse tema, como eu falei, será tema do 16º Congresso Brasileiro de Medicina de Família e Comunidade e também o 7º Congresso Ibero-Americano de Medicina Familiar, que vai acontecer em agosto. As inscrições, inclusive, estão abertas e não apenas a médicos e médicos de família de todo o Brasil. Você que é estudante de medicina, você que é profissional de saúde de outras áreas que não a medicina, é muito bem-vindo, muito bem-vinda a discutir esse tema. Eu, como presidente da Associação Cearense de Medicina de Família e Comunidade, tomo a liberdade de deixar esse recado aqui no Medcast. Falar sobre saúde planetária é uma necessidade extrema da humanidade. Nosso planeta, ele tem limites e, infelizmente, esses limites estão perto de serem ultrapassados. Ou nós tomamos uma decisão reflexiva e fazemos das nossas ações, junto às pessoas que cuidamos, um ato de cuidado do planeta, ou, infelizmente, teremos que assumir consequências desastrosas em um futuro bem próximo. Não quero aqui deixar uma mensagem fatalista, cataclísmica ou de um apocalipse, mas quero sim deixar uma mensagem de esperança, uma mensagem que vai dialogar com a nossa capacidade de nos organizar e de perceber um caminho muito positivo que temos a seguir, a depender das nossas escolhas. Então, convido vocês, acessem o site da Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade ou entrem em contato conosco no Medcast ou diretamente comigo, Roberto Bob. É isso, gente. Agradeço a todos pela atenção e até o próximo Medcast. Um grande abraço. Muito obrigado por acessar o Medcast. Compartilhe, deixe seus comentários e acesse nosso perfil @NúcleoMD no Instagram. E para você que deseja fazer uma parceria conosco, envie um e-mail para contato@nucleomd.com.br ou veja mais informações na descrição. A gente se encontra no próximo episódio. Até mais!